estar com vocês aqui comemorando, agradecendo ao nosso Senhor por esses 16 anos, é isso? 16 anos da igreja aqui no Botânico. E como o pastor disse, me chamo Rafael e sou pai de duas crianças, o Bernardo, quem quiser e puder, eu peço oração ao Bernardo, de 8 meses, meu filho, minha esposa, e minha filhinha de 3 anos e meio, a Rafaela, minha esposa Lidiane. E como ele disse, estou plantando uma igreja em Santa Maria, 2 anos, uma igreja batista, sou pastor batista, Convenção Batista Pioneira, seus irmãos alemães que chegaram aqui no Rio Grande do Sul, mas tenho um carinho todo especial pela Assembleia de Deus, sou muito influenciado, inspirado pelos irmãos pentecostais, e sempre vocês estão em minhas orações. É uma igreja, eu tenho um grande carinho à igreja aqui do Botânico, e é com muita alegria que eu venho aqui hoje trazer a palavra do nosso Senhor, e que o Senhor nos abençoe. Eu convido todos para abrirem suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 1, para nós podermos meditar naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o Evangelho de Cristo, sobre a verdadeira fé, sobre a dignidade do nosso Deus. Filipenses, capítulo 1, apenas o versículo 27, irmãos. Vamos nos deter apenas em um versículo nessa noite. Que o bendito Espírito Santo nos seja favorável, mais uma vez, durante a proclamação da sua palavra. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Assim está escrito: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes em um só Espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. Amém. Irmãos, o apóstolo aqui não está repreendendo a igreja de Filipos. O apóstolo aqui está pedindo para que a igreja permaneça vivendo de modo digno do Evangelho. Não é uma exortação de um profeta a uma igreja desviada, não é uma exortação de um pastor a uma igreja indigna. É uma carta de um pai, de um pastor, que nutre um sentimento especial, um sentimento de amor especial por uma igreja que anda já de modo digno do Evangelho. Se vocês notarem, no versículo 27, ele está dizendo que ele quer ouvir acerca dos filipenses, caso ele esteja longe, que eles estão permanecendo firmes em um só Espírito. Eles permanecem em um só Espírito. Eles combatem juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Era uma marca da igreja da cidade de Filipos. Era uma marca dos filipenses, essa forma de andar digna. O apóstolo nutre esse sentimento especial pelos filipenses, porque o apóstolo recebe um carinho especial dessa igreja de Filipos. O apóstolo pôde ficar 1 ano e meio pregando em Corinto devido a ofertas recebidas da igreja dos filipenses. O apóstolo deixou de fazer tendas em Corinto e começou a se dedicar apenas à oração e à palavra por 1 ano e meio, irmãos. Nós não sabemos se foi uma oferta muito generosa. É sabido que as igrejas da Macedônia também ajudaram, mas nós não sabemos se essa oferta foi sistemática, mensal, ou se ela foi uma oferta abastada. Mas o fato é que o apóstolo pôde pregar o Evangelho durante 1 ano e meio por causa dessas ofertas. E não apenas pelas ofertas, mas também pelo carinho dos irmãos, pelas orações dos irmãos, pelas lágrimas dos irmãos, pelo interesse dos irmãos no ministério e na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui nutre um carinho especial, porque ele percebe um carinho especial da igreja dos filipenses com ele. O apóstolo percebe um cuidado especial da igreja dos filipenses por ele. E esse cuidado dos filipenses pelo velho apóstolo é o cuidado da igreja pela própria igreja. É um cuidado dos filipenses pela igreja do Senhor. É um cuidado e um carinho especial que os filipenses têm pelo próprio Senhor Jesus. Então o apóstolo fica muito feliz por isso, muito contente por isso. Então ele exorta para que os filipenses não sejam iguais a vassouras novas, né? Toda vassoura nova varre bem no começo. Nós sabemos desse ditado. Eles haviam começado a caminhar no Evangelho. Eles estavam começando a vivenciar essa fé digna. E o apóstolo pede que eles permaneçam.
Nós temos o costume, irmãos, de começarmos muito bem as coisas. Nós começamos os nossos estudos muito bem, nós começamos trabalho muito bem, começamos casamento muito bem. Muitos no início do ano se propõem a ler a Bíblia, muitos no início do ano se propõem a ter uma vida de oração, muitos no início do ano renovam a sua aliança com a igreja, né? E dizem: agora esse ano eu vou me dedicar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor pai. E janeiro é um mês maravilhoso, fevereiro é um mês bom, março é um mês difícil, abril é um mês impossível. Então nós vamos desleixando, e quando chega no meio do ano nós percebemos que a Bíblia parou em Gênesis, ou então no máximo em Josué, e nós não temos sequência. Nós somos inconstantes, nós somos fracos. O apóstolo sabe da estrutura humana, mas aqui o apóstolo encoraja a igreja, e esse é o objetivo de eu separar essa carta, e especialmente esse versículo nessa noite. Pelo carinho que tenho pela Assembleia de Deus, pelo carinho que tenho pela igreja do Senhor Jesus Cristo, por esses 16 anos em que o Senhor tem trazido vida a essa igreja do Botânico. Graças a Deus, hoje pela internet nós podemos conhecer melhor os irmãos, acompanhar melhor os irmãos que estão distantes. E quando eu converso com os irmãos aqui do Botânico pela internet, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu venho aqui ano após ano e vejo os mesmos jovens tocando. Eles estão um pouco mais cheinhos, eles estão um pouco mais altos, eles estão um pouco mais velhos, mas ainda estão andando de modo digno do Evangelho. Isso é motivo de grande alegria para mim. E quando eles conversam comigo, eu falo: que coisa linda ver a tua vida pelo Facebook. É lógico que nós não sabemos se a vida do Facebook é a vida real das pessoas, mas nós percebemos ali a graça de Deus, percebemos que eles não se desviam, pelo contrário, percebemos que os jovens se mantêm castos, se mantêm puros, se mantêm santos, se mantêm na missão, se mantêm fiéis, se mantêm sempre vigorosos e viçosos, crescendo na graça do Senhor. E eu inclusive uso os irmãos como testemunho. Estava pregando na Remadores e usei um exemplo da filha do pastor Leão, da Késia, quando ela era menorzinha, no ônibus, perguntando à mãe dela: mamãe, essas pessoas do ônibus estão indo para o inferno? Ela disse: sim, minha filha. Sim, estão indo, minha filha. Ela disse: então por que a senhora não faz nada? Por que a senhora não vai fazer nada, mamãe? Ela: está calma, filha, tudo tem seu tempo. Mas mamãe, eles não vão para o inferno, mamãe. Então eu levava aos pastores, dizendo: às vezes uma criança tem mais fervor e mais noção da realidade, da tragédia do mundo, do que muitos pastores. Então para mim é um motivo de grande alegria vir aqui hoje e pedir que a igreja permaneça desse modo digno do Evangelho. Eu não sou também um profeta ou um pastor que está exortando uma igreja indigna a andar de forma digna. Apenas que a igreja reflita sobre a dignidade do Evangelho e sobre a importância da permanência. Isso é muito importante, porque a Escritura nos declara que há um modo indigno e há um modo digno. Há uma verdadeira forma de viver o Evangelho e uma falsa forma de viver o Evangelho. Em uma época de tanto relativismo, em uma época em que a fé é relativizada, nós ouvimos muito isso lá fora: o importante é ter fé, não importa no que. Isso é muito triste. Eu costumo dar exemplos bobos para algumas pessoas quando nós conversamos, né? E eu pergunto para elas: se eu tiver fé, que se eu tocar nesse púlpito eu sou abençoado, será que isso é bom? A pessoa diz: não, o que importa é ter fé. E eu começo a piorar os exemplos: será que se eu tiver fé, se eu colocar um ovo debaixo do sovaco, isso vai me abençoar? E a pessoa... eu começo a mostrar que tem coisas que são irracionais. Mas nós vivemos em um mundo onde você afirmar algo com convicção, isso é motivo de arrogância. Para o mundo lá fora, você afirmar algo como absoluto, como verdadeiro, é motivo de preconceito. E nós vemos que o nosso Deus é um Deus de absolutos. A palavra de Deus é inegociável, ela é absoluta, e há um modo digno, há uma fé digna, é a fé em Cristo. Em momentos de crise que nós vivemos na pós-modernidade, é importantíssimo, irmãos, entendermos que a fé não pode ser relativizada, Deus não pode ser relativizado. Blaise Pascal disse: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, em retribuição o homem fez o mesmo. Então cada um faz um Deus à sua maneira. Vivemos em uma época em que as pessoas começam a conjecturar sobre Deus. Não, na minha opinião, eu acho que Deus não se importa com isso. Deus não se importa que eu fume uma maconha, por exemplo. Tem muitos jovens que pensam assim.
Deus é amor. Ele não se importa com isso. O relativismo completo. Para mim, Deus não vai mandar para o inferno. Porque Deus é amor. É relativizada a fé, Deus é relativizado, a igreja é relativizada. Não, para mim, igreja, cada um tem a sua opinião sobre igreja. Para mim, igreja sou eu sou igreja. E eu fico pensando como essa pessoa ceia sozinha, como essa pessoa se batiza, como é que acontece? Ela é pastor da igreja, membro e diácono, e não consigo entender essas pessoas que falam, eu sou igreja. Irmãos, é um relativismo completo sobre o que é igreja, quem é Deus, o que é fé, o que é o Evangelho, até mesmo sobre o que é o Evangelho e salvação. Irmãos, é importantíssimo olharmos para a Escritura, porque a Escritura é Deus falando. É Deus falando por meio da Escritura. É o Espírito de Deus falando. E o Espírito de Deus nos mostra que essa não é uma questão simples, uma questão qualquer. O que está em jogo aqui é a verdadeira fé e a falsa fé. É um modo digno de andar no Evangelho e um modo indigno. O modo indigno de andar no Evangelho é o modo falso de andar no Evangelho. Não existe um Evangelho a ser andado, caminhado de forma indigna. Assim como é impossível existir um vegetariano não praticante. Imagina um vegetariano dizer, eu sou vegetariano não praticante. É impossível crermos em um Evangelho e vivermos indignamente e dizermos, não, eu estou vivendo de forma indigna o Evangelho, mas eu estou vivendo o Evangelho. Não! Só existe uma forma verdadeira, a outra forma é falsa. É a forma digna e verdadeira e a forma falsa e indigna. E duas coisas estão em jogo aqui, irmãos. A primeira coisa que está em jogo é a glória de Deus e a dignidade do próprio Deus. Porque Deus nos escolheu para manifestar a sua dignidade e a sua glória e a sua dignidade. E se então não manifestamos a glória de Deus e a dignidade de Deus, estamos pecando terrivelmente. Jesus, nosso Senhor, no capítulo 17 de João, disse: Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu Filho com a glória que o Senhor me deste antes da fundação do mundo. E ele ora pela igreja e ele diz que na igreja ele é glorificado. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tem um relacionamento com Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tem uma glória particular. E a maior glória que o Filho tem é o amor que ele tem com o Pai. Essa união perfeita. Para Jesus, fazer a vontade do seu Pai e realizar a sua obra era a sua comida e a sua bebida. E Jesus pede, agora me glorifica, Pai. Glorifica-me com a glória que tu me destes. E aí ele olha pela igreja e diz, neles eu sou glorificado. Ele está pedindo para que a igreja receba poder do Espírito Santo, para que a igreja ame ao Deus Pai como Jesus, o Deus Filho, ama. Glorifica o teu Filho com a glória que o Senhor me deste. Neles eu sou glorificado. Na igreja, Jesus Cristo é glorificado. E ele fala, para que creiam que tu me enviastes. O mundo, ao olhar para a igreja, ao olhar a luz do mundo, vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e somente dessa forma, olhando para uma igreja que vive de modo digno do Evangelho. A tragédia é que se vivemos de modo indigno do Evangelho, Deus não será visto como glorioso. Se o desejo das nossas almas, se o desejo dos nossos corações não for o nome e a reputação de Deus, como o mundo vai crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se o nosso amor pelo nosso Deus for fraco, mais fraco que o amor e o desejo e a paixão por futebol, por dinheiro, por diplomas, por relacionamentos, por política, por cargos, por nome, é impossível nós desejarmos algo acima de Jesus Cristo, estarmos andando de modo digno do Evangelho. A dignidade do Evangelho é que Deus é totalmente digno e glorioso, e para Jesus o Filho, esse Deus glorioso merece ser amado de todo o coração, de todo entendimento, de todas as suas forças.
E o pedido de Jesus, a oração de Jesus é: glorifica, Senhor, o teu Filho, glorifica neles eu sou glorificado, para que creiam que o Senhor me enviastes. A primeira coisa que está em jogo, se andamos de modo digno do Evangelho ou não, é a glória de Deus. A segunda coisa que está em jogo é a nossa salvação, a nossa felicidade. E eu queria te convidar, irmã, queridos irmãos e queridas irmãs, a olharem para a salvação não apenas como o lugar para onde eu vou depois que eu morro, mas como algo já iniciado agora. Não apenas como tirar a minha alma do inferno, mas também tirar o inferno da minha alma. O inferno que é não amar a Deus. O inferno só é inferno porque as pessoas que lá estarão não têm prazer na comunhão de Deus, não adoram, não amam a Deus. Isso é o inferno. Isso é o inferno. Não amar a Deus, estar longe da presença prazerosa de Deus, favorável de Deus. O que está em jogo aqui, irmãos, é a nossa salvação. E salvação é igual felicidade. Salvação não é apenas um lugar para onde eu vou depois que eu morro, mas é ser unido a Deus no presente momento, e ser salvo do inferno que é não amar a Deus sobre todas as coisas. E isso nos faz felizes. Amar a Deus sobre todas as coisas nos faz felizes. Os mandamentos de Deus são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os mandamentos de Deus são vida e paz, irmãos. Os mandamentos de Deus são presentes de Deus para nós. Quando nós obedecemos o mandamento de Deus, nós estamos nos alimentando daquilo que foi feito para nós. Nós temos uma estrutura física, temos uma estrutura emocional, interior e espiritual. Todos conseguem chegar a uma estrutura física. Eu tenho 92 quilos, 1,80 m. Cada dia eu cresço mais para os lados. É fácil de me enxergar. E é fácil de enxergarmos a estrutura física uns dos outros. E é lógico e óbvio que se eu saltar de um prédio de 12 andares, a minha estrutura física vai ser destruída. Porque a minha estrutura física não foi feita para aquilo. Eu não sou um Superman. Os mandamentos de Deus são proteção para a nossa estrutura interior emocional. Quando o Senhor nos ordena fidelidade à nossa esposa, quando o Senhor nos ordena para que não venhamos adulterar nem mesmo com os nossos corações, é porque quando adulteramos com nossos corações, quando homens consomem pornografia, quando homens vivem olhando o que não devem na rua, eles estão se alimentando de veneno, eles estão destruindo as suas almas, a estrutura emocional interior que não foi feita para aquilo. O mandamento de Deus é vida, é paz, é proteção. Então quando nós vivemos de forma digna do Evangelho, não apenas estamos dando glória a Deus, mas ao mesmo tempo estamos nos tornando felizes. Nosso Deus nos dá mandamentos que não são penosos. Nosso Deus nos dá mandamentos que nos alegram, que nos fazem bem, que nos satisfazem. O apóstolo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, um pouquinho antes, ele escreve essa carta com um desejo. Ele fala: eu estou bem certo de uma coisa, que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para aperfeiçoar até o dia da sua vinda, até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo não está falando aqui que aquele que começou a boa obra é fiel para salvar apenas os filipenses, mas para levá-los à plenitude, até o dia da sua vinda, até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, os filipenses poderiam viver a perfeição, a plenitude da alegria, da vida cristã, da felicidade cristã, antes de Jesus voltar. E esse deve ser o nosso objetivo. É legítimo buscarmos a felicidade. O ser humano foi feito para ser feliz, mas nós devemos buscar a nossa felicidade na glória de Deus. John Piper nos ensina muito bem isso, um pastor batista dos Estados Unidos, nos ensinando o conceito de graça futura. Ele nos ensina que Deus sempre tem um pouco de graça por trás de cada mandamento para ser derramado por nós, se cumprirmos as condições da obediência do mandamento. E ao falar isso, algum irmão pode pensar: será que o pastor está dizendo que nós temos méritos para receber a graça? Não, não é um mérito. Por exemplo, os que esperam no Senhor renovam as forças. Só renovam as suas forças quem espera no Senhor. Há uma condição para ter as forças renovadas: esperar no Senhor. Só espera no Senhor quem tem graça para isso, mas é uma condição. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Dos que amam a Deus, é uma condição.
Então nós vemos os mandamentos como grandes árvores a serem cultivadas. E se nós os cultivarmos e cuidarmos, nós poderemos comer dos seus frutos. É claro que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Mas John Piper nos ensina que a graça de Deus não é uma graça que nos deixa devedores. Deus não nos dá uma graça para que nós fiquemos devedores e venhamos a dizer: eu estou obedecendo por gratidão, eu estou seguindo em frente por gratidão. A gratidão não é o motor que impulsiona as nossas vidas, porque a gratidão ela se baseia na ética do devedor. Nós devemos ser gratos a Deus, mas o que nos motiva a viver, o que nos motiva a vivermos é a graça futura, é a fé na graça futura, que Deus está presente, pronto para nos abençoar em cada mandamento que nós buscamos para a sua glória. O que eu quero dizer com a ética do devedor é como se um dia o pastor Rodrigo Majesco fosse me visitar em Santa Maria e eu dissesse a ele: agora eu estou devendo uma visita para o senhor. E aí, sempre um pagando a dívida para o outro. Nós não conseguimos ter motivação para viver a vida cristã assim. Eu vou no culto, porque afinal de contas, né, Jesus me salvou. É um motivo sim, a gratidão, mas não é um motivo que nos... Eu vou no culto porque lá eu vou buscar glorificar a Deus, cantar para Jesus, me arrepender dos meus pecados, e há promessas de graça futura para aqueles que fazem isso. Há promessas de um rio de vida para aqueles que fazem isso. Então eu vou lá buscar o Deus da graça, eu vou buscar a glória de Deus lá, eu vou buscar andar de modo digno do Evangelho. Isso nos dá felicidade. Então as duas coisas que estão em jogo aqui ao vivermos de modo digno do Evangelho é: número 1, a glória de Deus; número 2, a nossa felicidade. O apóstolo tem certeza que eles podem viver essa felicidade. Ele disse: eu estou certo disso, em Filipenses 1,6. E depois no versículo 7 ele fala: e é justo que eu pense assim de vós. Porque o apóstolo percebe uma igreja que ama a Jesus Cristo e que crê que dar a vida pela igreja é um mandamento, e que por trás desse mandamento de dar a vida pela igreja existe uma graça, a graça da alegria, a alegria indizível, a paz que excede todo o entendimento. Todos aqueles que dão a vida pela igreja, como o apóstolo Paulo, vivem essa vida de alegria. E é por isso que o apóstolo escreve da prisão, nos ensinando como ser felizes. Um presidiário nos ensinando como ter uma alegria indizível. O apóstolo crê na graça futura, enxerga uma igreja que crê. Então ele fala: é justo que eu pense assim de vós. Eu tenho certeza que o que começou a boa obra vai terminar, porque vocês têm um só coração comigo. Vocês estão em comunhão comigo nas minhas cadeias, nas minhas prisões, nas minhas dificuldades. Vocês entenderam que dar a vida pela igreja é um modo digno de andar no Evangelho, e que viver para a glória de Deus é um modo digno de andar no Evangelho. Irmãos, quando esses irmãos aqui em Filipos leram essa carta, eles entendem que o apóstolo está querendo dizer com um modo digno do Evangelho. Existiam cidadãos que tinham o privilégio de ter a cidadania romana na época. Algumas poucas pessoas. É como se hoje nós tivéssemos o green card para morar lá nos Estados Unidos, ou então cidadania europeia para morar na Europa. Isso nos dá muitos privilégios. Então era normal naquela época as pessoas reverenciarem e desejarem ser como os romanos e ter os privilégios dos romanos. E entre os romanos era normal e comum, entre os romanos, eles dizerem uns aos outros: andem de modo digno de um romano, de um cidadão romano. É como o gaúcho tem, né? Tchê, mas tu não é macho, tu não é gaúcho, não te fresqueia, né? Modo digno do gaúcho. Imagina um gaúcho que não sabe fazer fogo para o churrasco. Batê, seja digno do sobrenome gaúcho que tu toma. É isso mais ou menos que o apóstolo está dizendo. Eu estive no Rio de Janeiro há uns dias atrás e uma irmã falou: pastor, o senhor faz um churrasco pra gente? Faço, irmã. Aí chamou o filho dela lá e eu perguntei: tem churrasqueira lá? Não sei, não lembro, vou ver. Tá. Foram lá, acharam churrasqueira, tinha churrasqueira. Aí eu cheguei na casa deles e ela veio com uma bacia, com coxa e sobrecoxa congelada e um sal grosso assim na mão e disse: pastor, tá aqui o churrasco. E aí tinha uma churrasqueirinha bem pequenininha, do tamanho disso aqui, ó, e bem baixinha assim, ó, uma grelha em cima. Eu fiquei olhando e disse: irmã, não tem como. Ela: pô, mas você não é gaúcho?
Eu disse, sou gaúcho? Não, mas espera aí, isso não tem nada a ver. As pessoas esperam que o gaúcho, eu não sei, ele tem que fazer um churrasco, eles me rilam do nada. Eu não sei o que eles pensam. Se a gente anda com os pedaços de vazio dentro do paletó, as costelas uruguaias na meia, eu não sei o que eles pensam. De repente eles acham que o gaúcho é o criador e o sustentador do churrasco no mundo. Eu não sei qual é a teologia deles. Mas o fato é que eles esperam que o gaúcho seja digno do gaúchesco. E ele tem ali o churrasco, e ele faz o churrasco. Ainda bem que parou aí, já pensou se ela pedisse para dançar chula? Não sei. Mas o fato é, irmãos, que ser um cidadão romano implicava em certas práticas dignas de um cidadão romano. Assim como o gaúcho. Existem costumes que são peculiares ao gaúcho. Só nós gostamos de chimarrão. Só nós. Todo mundo que vem experimentar chimarrão na minha casa, agora tem que tomar até o fim. Fala. É a maldição dos gaúchos. Então, são gostos peculiares. São desejos particulares de um povo particular. O que o apóstolo está dizendo é que o povo de Deus tem desejos particulares que pertencem exclusivamente ao povo de Deus, interesses particulares, costumes particulares que são dignos do povo de Deus. Está dizendo que aquilo que eles mais devem amar é a glória de Deus, o modo digno do Evangelho. Irmãos, e eu separei aqui duas coisas que são essenciais para andar de modo digno do Evangelho, da igreja do Senhor andar de modo digno do Evangelho. E já caminho para o final. A primeira coisa é que uma igreja que anda de modo digno do Evangelho é uma igreja que tem uma membresia definida. Uma igreja que anda de modo digno do Evangelho tem uma membresia definida. O que é uma membresia definida? Membros, pessoas cristãs dentro da igreja, que está definido que eles fazem parte daquela igreja. Nós vemos isso na Escritura. Nós precisamos olhar as entrelinhas da Escritura e enxergar essas coisas. Em Romanos 16, Paulo faz uma vasta lista de pessoas que são membros da igreja. O apóstolo também fala a Timóteo que ele não deve inscrever na lista viúvas que não cumprissem os pré-requisitos para receber aquelas ofertas destinadas às viúvas. Ou seja, havia uma lista dos membros, das viúvas e de quem podia estar naquela lista. O apóstolo, falando daquele homem que dormiu com a sua madrasta na igreja de Corinto, ele fala: se reúnam e votem a respeito dele, sobre o que deve ser feito. Será que era para votar todo mundo que estivesse no culto ali na hora? Qualquer um que entrou na hora ele ia votar? Claro que não. Havia uma membresia definida. Havia aqueles que tinham compromisso com a igreja local, que de fato faziam parte daquela igreja. O apóstolo sabia quem era e quem não era cristão. Nós precisamos entender que uma igreja que anda de modo digno do Evangelho é uma igreja comprometida. A segunda coisa, comprometida. Isso significa que todos os que são membros da igreja se batizaram. Isso não é relativizado, isso não pode ser relativizado, irmãos. Isso é básico. O batismo significa o quê? Que você morreu para o mundo. Estava ouvindo uma pregação, não se assustem, irmãos, dos gideões missionários. Então o pastor, ele pediu para o irmão vir à frente e deitar no chão. E aí ele perguntava para aquele irmão: faz de conta que ele está morto. E aí ele perguntava: você quer assistir um jogo de futebol? E perguntava para ele. E ele ficava morto. Perguntava um monte de coisa para ele. A Bíblia fala que nós estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. O batismo significa que fomos sepultados para o mundo. Então nós precisamos, número 1, de uma membresia definida. Número 2, de membros comprometidos, que creem e vivem de modo digno do Evangelho, não apenas naquele dia do batismo, mas que com suas vidas demonstram que estão mortos para o mundo e vivos para Deus. Em segundo lugar, uma igreja deve ter, de forma resumida, aquilo que ela crê. E esses membros definidos, eles devem ter um compromisso com este pacto, com essa aliança, com essa declaração de fé. Todas as instituições têm uma declaração de fé. A Assembleia de Deus há pouco reformulou sua declaração de fé, não foi? Então nós precisamos de membros definidos, uma membresia definida e uma membresia comprometida com essa declaração de fé da igreja local. Os irmãos precisam conhecer a sua fé, conhecer a sua declaração de fé.
Uma membresia comprometida, ela participa da ceia do Senhor. E o fato de participar da ceia do Senhor, dignamente, significa que você está disposto a sofrer o que Jesus sofreu. O fato de nós ceiarmos hoje tem sido esquecido. O fato de nós pegarmos o pão, o fato de nós tomarmos do cálice, significa que nós estamos dispostos a viver da mesma forma que Jesus viveu. Nós estamos comungando do mesmo que Jesus viveu. Nós compartilhamos do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos parte com Jesus, é isso que anuncia o cálice. Nós temos parte com Ele, parte com os seus sofrimentos, parte com as suas aflições, parte com as suas alegrias. Eu creio que o pastor Rodrigo, ele tem trazido uma série, não sei se é bem uma série, mas ele tem falado muito sobre igreja e sobre comunidade. E nós ficamos muito felizes quando nós aprendemos sobre comunidade. Comunidade, que maravilhoso viver em comunhão, que maravilhoso, alegria, irmãos juntos, comunidade. Comunidade compromissada, a Bíblia fala, é um modo digno do Evangelho. Uma comunidade com uma membresia definida, compromissada com a oração. A Assembleia de Deus tem uma tradição maravilhosa do culto de oração da quarta-feira. Não damos valor devido à oração, irmãos. Se formos honestos conosco, alguns aqui dentro estão vivendo um ateísmo prático. Não estou dizendo que precisa orar na igreja para estar orando. Não é isso. Nós devemos ter oração privada e oração comunitária. Estudo da Escritura privada, estudo da Escritura em comunidade. Adoração privada, adoração comunitária. Isso é o modo digno do Evangelho. Quando um peso da balança sobe muito e o outro cai, tem alguma coisa errada. Algo errado. E o ateísmo prático é confessar aquilo que os demônios confessam, mas não viver. Os demônios creem em Deus e tremem. Se alguém perguntar para um demônio, Deus é todo poderoso? Sim. Sim. Ele vai julgar vivos e mortos? Sim. Nós cantamos a música do credo, né? Leonardo Gonçalves. Credo apostólico. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredita no Santo Espírito. Os demônios também. Eles acreditam que Ele existe, mas eles não se relacionam. A falta de oração testifica falta de amor em ouvir a Deus primeiramente. Como um homem pode amar a sua esposa se ele não deseja ouvir a sua esposa 5 minutos por dia? A falta de desejo e de oração significa falta de amor em falar com Deus. Como alguém pode amar alguém e não querer falar com esse alguém? Um cristão que não ora é um ateu prático, que proclama com a boca uma fé cristã, mas não vive de modo digno do Evangelho. A igreja precisa voltar aos cultos de oração. A igreja precisa voltar a caminhar de joelhos. Uma igreja que vive de joelhos não tem como cair. A igreja precisa voltar a clamar por um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Nós precisamos de um avivamento, porque um avivamento é um poder extraordinário que faz com que a igreja viva o ordinário, o comum. E a nossa igreja não tem vivido nem o comum. A igreja não ora de forma comum, o mínimo que o cristão deve orar, 5, 10 minutos por dia. A igreja não lê as Escrituras de forma comum, 10 minutos por dia, 20 minutos por dia. O comum não está sendo feito, o básico não está sendo feito, o arroz com feijão não está sendo feito. A igreja não serve de modo comum, não oferta de modo comum, não contribui, não se doa. A igreja não ama, não louva, não proclama o Evangelho de modo comum. Nós não fazemos o comum, o arroz com feijão. Então precisamos de um avivamento extraordinário para fazermos o ordinário comum da igreja, o mínimo. Uma igreja que anda de modo digno do Evangelho é uma igreja com uma membresia comprometida com a oração. Comprometida com a oração. Ela sabe que Deus escolheu a oração para operar. É um meio de graça escolhido. Se não orarmos, não acontecerá. Não recebeis porque não sabeis como pedir. Nós temos uma igreja comprometida, vivendo de modo digno do Evangelho aqui. É uma igreja que contribui financeiramente.
Irmãos, é trágico não pensarmos duas vezes em desembolsarmos 20, 30 reais para uma refeição no shopping, para um cinema, para qualquer coisa. 30 reais, 20 reais, sai muito fácil do nosso bolso. Sai muito fácil 50 reais para qualquer coisa. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade, são mais simples, mas 80% das pessoas, 70% das pessoas não pensam duas vezes, 20, 30 reais para uma refeição. Agora, 30 reais na igreja, meu Deus do céu, Apocalipse, é o fim do mundo. Aquela nota de 50 reais se gruda dentro do bolso, ela se segura, ela não quer sair, ela pula do bolso, ela pega um ônibus, ela vai para casa, ela entra dentro do roupeiro e se fecha lá dentro. Esse daqui eu não saio. Uma avareza terrível. Uma avareza terrível, terrível. Um amor ao dinheiro terrível, maligno. Uma igreja que anda de modo digno do Evangelho é uma igreja comprometida em ofertar o seu melhor para Deus. Uma igreja que anda de modo digno do Evangelho é uma igreja que serve, é uma igreja que tem compaixão pelos perdidos. Irmãos, eu não acredito em um Evangelho de olhos secos. E muitas vezes vemos igrejas com números pequenos de membros e não sabemos o nome dos nossos irmãos, quanto menos a necessidade dos nossos irmãos. Não conhecemos pelo nome. Eu vi a história dessa semana de um irmão que estava pregando no Rio de Janeiro em uma escola bíblica, e uma senhora de mais de 80 anos chamou ele e disse: só um minutinho, quem é esse rapaz que está ensinando? É muito importante sabermos quem é esse rapaz que está aqui ensinando. Quem é o irmão que está ao seu lado? O que ele precisa? Qual é a sua necessidade? Irmãos, quanto tempo você dedica de oração para orar pelos seus irmãos? Para perguntar para os seus irmãos o que eles precisam? Uma igreja que anda de modo digno do Evangelho, ela se preocupa com o serviço um ao outro, com compaixão. E por último, o mínimo, vir aos cultos. Uma igreja que anda de modo digno do Evangelho, ela frequenta os cultos, né? É o mínimo. Não estou dizendo que se você faltar um culto, Deus vai te matar. Vocês entendem isso? Mas aquela pessoa que vem num culto e falta dois, vem um, falta dois, vem dois, falta três, vem um, falta dois. Isso não é digno. Não é digno. Irmãos, o que está em jogo aqui é a glória de Deus, a nossa felicidade. E nós estamos falando aqui a diferença entre um amor romântico e o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o amor que sacrifica, que não busca o próprio interesse. É um amor santo. Quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos falando daquilo que em nós temos totalmente diferente de Deus. Aquilo que Deus tem totalmente diferente de nós. Qual é a principal coisa que Deus é totalmente diferente de nós? Deus não busca os próprios interesses. Amor. Essa é a grande diferença, a grande santidade de Deus. É que como Ele tem tudo em si mesmo, Ele nunca busca o próprio interesse. E nós sempre procuramos o próprio interesse. Até nas amizades, na igreja que escolhemos e tudo mais. Irmãos, nós estamos falando do amor que sacrifica, do amor verdadeiro. Nós estamos falando aqui, irmãos, daquela fé pela qual a Assembleia de Deus foi fundada. A fé verdadeira e digna, que fala de um amor verdadeiro e digno. Esse mesmo amor que fez com que, para mim, o apóstolo Nils Taranger criasse aquele orfanato após ser roubado, após chegar em Bagé com a sua esposa, num frio, chegar numa casa que não tinha móveis, e receber a primeira oferta da Suécia, pegar a sua charrete para ir comprar os móveis da sua casa. A sua esposa não tinha fogão, um frio terrível em Bagé, eles comiam bananas há mais de semanas, e Nils Taranger volta com bancos da sua charrete, chorando, dizendo: amor, eu não pude deixar de comprar. Esse é o modo digno da Assembleia de Deus, esse é o modo digno do Evangelho, dos verdadeiros pentecostais, irmãos. Irmãos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, apenas o versículo 4 e o versículo 5. Jesus falando ao pastor da igreja em Éfeso. Ele fala:
tenho contra ti. Jesus está contra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora eu pergunto, se Deus é contra nós, quem será por nós? Aqui Jesus está contra a igreja. Eu tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. A igreja não brilha por ela mesma, a igreja brilha porque Jesus brilha sobre a igreja. Aqui Jesus está dizendo que vai se retirar da igreja. A igreja do Senhor sempre está em julgamento. Aqui Jesus está dizendo que vai tirar a presença do seu Espírito, a sua presença que anda em meio à igreja, se a igreja não se arrepender por não dar o seu melhor amor. O primeiro amor não é no sentido do primeiro no começo da nossa conversão. É o primeiro de primazia, o melhor amor. O melhor amor, aquilo que nós mais amamos. É isso que Jesus está pedindo para essa igreja, irmãos. E é isso que o apóstolo acredita que os filipenses têm da igreja de Filipos a Jesus Cristo e a sua igreja. E é por isso que o apóstolo vê esse melhor amor. O apóstolo vê esse primeiro amor na igreja de Filipos. E ele fala, eu tenho certeza que o Deus que começou a obra em vocês vai levar até o fim essa obra. É justo que eu pense assim de vós, porque vocês têm o melhor amor. Eu só estou pedindo uma coisa, continuem, permaneçam andando de modo digno do Evangelho. Permaneçam num só espírito, permaneçam numa só alma, num só coração, combatendo pela defesa do Evangelho. Irmãos, e eu termino aqui convidando a amada igreja a permanecer também nesse propósito, que é andar de modo digno do Evangelho e glorificar o nome do nosso Senhor. Irmãos, o mundo inteiro conhece o carnaval. No mundo inteiro se fala do carnaval do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os cariocas promovem o carnaval com as suas vidas. Eles investem tempo, eles investem dinheiro, eles têm paixão pelo carnaval. E não há um país no mundo que não conheçam as brasileiras e o carnaval brasileiro. Tudo por causa da paixão, do primeiro amor, do melhor amor que os brasileiros, que os carnavalescos, que os cariocas têm pelo carnaval. Essa paixão é tão grande que a glória do carnaval encheu toda a terra. E todos conhecem essa glória, a beleza do carnaval, que para nós não é beleza nenhuma. Irmãos, eu quero convidar a igreja a repensar se está vivendo de modo digno do Evangelho. Essa igreja é uma igreja extremamente bíblica, com pastores piedosos, e eu creio que aqui há um viver digno do Evangelho. Mas eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ser inconformados de que o mundo conheça mais o carnaval do que Jesus Cristo. Nós precisamos ser inconformados, irmãos. Que homens idosos, cansados, com menos força, tenham mais vigor no Evangelho que os jovens. Nós precisamos ficar envergonhados quando missionários desembarcam no Rio Grande do Sul, porque isso significa que nós, gaúchos, não estamos amando e dando a vida pela missão no Rio Grande do Sul. É uma vergonha. Eu dizia aos irmãos nesse final de semana, imagina um homem chegando na sua casa, e lavando o seu carro, e cortando a sua grama, e brincando com os seus filhos. Ele só fará isso se você não cuida da sua casa. Nós precisamos viver de modo digno do Evangelho, irmãos. Precisamos ter um zelo consumidor pela glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, dar o melhor amor e viver nesse amor, de forma que com a nossa vida aqui, igreja local, jardim botânico, o mundo olhe para nós e veja uma paixão por Jesus, uma paixão por Jesus, um amor por Jesus. Se você passar no Rio de Janeiro, eles estão trabalhando o ano inteiro fazendo carros alegóricos. Eles estão trabalhando o ano inteiro, eles estão juntando recursos, eles estão batendo nos empresários pedindo dinheiro, eles estão falando do carnaval, eles estão conversando com o carnaval. Quando chega o final do ano, eles estão motivados com o carnaval, eles estão vibrantes, eles saem na avenida e eles ficam 1, 2, 3, 4 horas pulando pelo carnaval. Eles se esforçam e eles promovem a glória de Deus. Imagine uma igreja que tivesse essa fé mundana que o mundo tem no carnaval. Imagina uma igreja com uma fé digna do Evangelho e que fosse inflamada e incendiasse.
e vivesse para a glória de Deus. Eu creio que isso pode acontecer aqui. Eu creio do fundo do meu coração que jovens, adultos, adolescentes, senhores, senhoras, idosos, eu creio que até mesmo as crianças podem ser inflamadas para viver de modo digno do Evangelho. E é isso que eu desejo para o 17º ano dessa igreja e para toda a eternidade, até que Jesus volte. Amém e aleluia. Amém, irmãos? Incline sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque o Senhor morreu em nosso lugar. Nós não morreremos para sempre, nós não ficaremos na sepultura, mas o Senhor nos ressuscitará, porque o Senhor já morreu a nossa morte. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que não só o Senhor morreu a nossa morte física, mas também o Senhor morreu a nossa morte eterna. O Senhor sofreu e padeceu os terrores do inferno em nosso lugar. Por isso é impossível que nós venhamos a sofrer isso, porque o Senhor sofreu os piores tormentos que o pecado pode trazer ao homem. Sem pecado o Senhor sofreu em nosso lugar a dor do inferno, e o Senhor tomou sobre si pecado, morte e dor. E nós cremos, Senhor, que também o Senhor obteve, além da justificação, a santificação, Senhor, para nós. E nós pedimos, Senhor, que o Teu santo e bendito Espírito sopre sobre essa igreja, sobre essa instituição, sobre a Assembleia de Deus no Brasil e no Sul, Deus, sobre esses homens e mulheres, jovens, adultos e velhos que estão aqui, Senhor, para que nós vivamos com a mesma dignidade do Senhor, do modo digno do Evangelho, do Deus digno desse Evangelho bendito e precioso, que tem esse amor absurdo, que sofre em nosso lugar a nossa dor e impede de que soframos. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos e bendizemos por essa noite, por meditarmos na Tua palavra, por o Senhor ser fiel conosco mais uma vez, por o Senhor nos amar e nos impedir, Deus, todos os dias, pelo Teu Espírito, de andarmos de modo indigno, nos lembrarmos, Senhor, que viver para a Tua glória também nos faz felizes, Deus. Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia.